eu estava indo para casa, 1h da manhã, sozinha dirigindo, de repente, eu sinto uma sombra. O carro como se estivesse sentado numa sombra. E de repente as luzes da rua se apagaram, o carro apagou e o rádio parou. E eu fiquei ali sem saber o que fazer da vida. E quando deu o negócio do carro, eu olhei, estou procurando o que é. E eu vejo, embaixo das Três Marias, um disco imenso, apagado. Eu vi eles abaixarem, desceram, chegaram perto de mim, eles tinham 80 centímetros, eu calculo, de altura, com uma roupa azul, um azulzinho claro, cor de céu. Então houve um corre-corre, uns querendo correr para ver e outros correndo para não ver que o objeto estava aproximando, que passou rasante perto do rio, que todo mundo viu. O que eu vi não é nada que eu já vi até hoje. O tronco é largo, é escamoso, a cabeça que é lisa e no alto, tipo uma antena dessa altura assim, aí um deles fez um gesto assim, em direção ao disco, entende? E aí eu segui eles, um atrás de mim, outro do meu lado e outro na frente. Segui eles para lá. Daquele estranho objeto saiu uma esteira de luz. E ato contínuo, a esteira voltou para o objeto e sobre ela eu fui carregado. Kabbalah surgiu com a mão esquerda sobre o peito e a direita semi-levantada, formando um ângulo, a mão aberta, e saudou-me telepaticamente assim: tenha calma, sou de paz e amor. Os depoimentos que você acabou de ouvir fazem parte dos arquivos de Irene Granke, juntamente com centenas de outros. São pessoas que viram os discos voadores e algumas até chegaram a entrar em contato com seus tripulantes. Irene Granke dedicou sua vida à pesquisa e ao estudo desses fenômenos. E ela mesma conta o porquê. Em julho de 47, vi um objeto circular sobrevoando com movimento oscilatório as linhas da estrada de ferro auxiliar, invasoras. Eram 3:30 da tarde e o objeto silencioso brilhava incrivelmente. Não podia ser avião, helicóptero ou pipa de criança. Vi claramente que se tratava de algo manufaturado, metálico, de 30 centímetros de diâmetro aproximadamente, voando qual folha ao vento. Vieram-me 2 pensamentos, como unidades inteiras, à mente. Primeiro, não é deste mundo. Segundo, não terei paz enquanto não souber o máximo a respeito disto. E de lá até hoje não desisti de pesquisar, e meu interesse a este respeito só tem aumentado. Os relatos de estranhas aparições nos céus do planeta Terra recuam à antiguidade mais remota. Mas somente depois da Segunda Guerra Mundial, estes avistamentos passaram a ser amplamente divulgados pelos meios de comunicação de massa. 1947 é o ano que assinala o início da era moderna dos discos voadores. No dia 24 de junho daquele ano, o americano Kenneth Arnold avistou uma misteriosa formação de objetos aéreos, aos quais chamou de Flying Saucers, pires voadores. A partir daí, as aparições se tornaram cada vez mais frequentes. Em 1952, os discos sobrevoaram o Capitólio em Washington, a capital dos Estados Unidos. Surgiam em todas as partes do mundo. Foram vistos por milhares de pessoas e, em alguns casos, filmados e fotografados. No Brasil também. Na década de 50, a imprensa registrou inúmeros casos de avistamentos. Incapazes de determinar sua origem e natureza, as autoridades usaram a designação UFO ou OVNI, isto é, objeto voador não identificado. Recentemente, em 1986,
21 desses objetos foram detectados pela Força Aérea Brasileira, tanto visualmente quanto pelo radar, conforme o ministro da Aeronáutica, brigadeiro Octávio Moreira Lima, admitiu publicamente em pronunciamento oficial. Os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Eram mais de 2 dezenas desses objetos, a ponto de saturar os escopos de radar do controle de São Paulo. Em consequência disso, eram objetos não identificados que estavam interferindo, inclusive, no tráfego aéreo. Foi determinada a decolagem das aeronaves de defesa aérea. Eles decolaram e foram vetorados para interceptar alguns desses objetos. The UFO phenomenon is truly a phenomenon of our time. Esta é uma entrevista com o falecido J. Allen Hynek, consultor do filme Contactos Imediatos do Terceiro Grau, astrofísico, consultor científico do projeto Blue Book da Força Aérea Americana e considerado, até sua morte, a maior autoridade mundial em discos voadores. Hynek acentua que 3 fatos em relação ao fenômeno são inegáveis. Primeiro, os relatos existem. Segundo, eles vêm de todas as partes do mundo. E terceiro, muitos deles são feitos por pessoas responsáveis com formação científica. Hynek criou uma terminologia de aceitação mundial para classificar os encontros dos terrestres com as naves e seus tripulantes. São os contactos de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º graus. Um contacto de 1º grau é um encontro a menos de 200 metros, durante o qual não há interação das partes. Um exemplo típico é o caso de Mário Paulo, que viu um disco voador em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Foi na madrugada do dia 13 de agosto de 1962. Ele mesmo conta sua experiência. É uma ocasião com um grupo de pessoas, 11 pessoas, numa Kombi, nós fomos viajar para Campo Grande, que havia uma festa de aniversário de um parente nosso. E saímos de lá por volta de 2, 3 horas da manhã. E na Estrada das Bandeiras existe uma reta. Eu vinha saindo de uma curva que se antecipava a essa reta, percebi uma luz que parecia um posto de gasolina. Todos olharam, era uma luz tão intensa, era uma coisa que devia ter uns 12, 15 metros de diâmetro. Mas no que eu cheguei bastante perto, a 15 metros, ela saiu de movimento zero para um movimento de 1.000 e tantos quilômetros por hora. E ela atravessou a pista quase por cima de mim, rapidamente assim, e subiu até sumir já a uns 300 metros de distância. Nesse momento, eu tive certeza que eu não estava vendo nada do que eu podia ter imaginado e que eu estava vendo alguma coisa que eu não poderia imaginar. O pânico foi geral. Algumas pessoas conseguiram gritar, eu não consegui nada, não conseguia mais falar, eu senti isso tudo aqui se alargar como se fosse um poço enorme, não tinha mais língua, não tinha nada. Saí correndo, fiz toda a Avenida Brasil sem parar, e eu acho que eu só consegui falar quando eu cheguei ali na estação rodoviária, onde é hoje a estação rodoviária. Quando chegou ali, um sinal de tráfego, eu parei, então foi ali que surgiram os primeiros comentários a respeito da coisa. Meus tios estavam comigo, que eram os parentes mais próximos, eles eram muito céticos, e nesse dia eles ficaram chocadíssimos porque eles constataram alguma coisa também. E eu discuti muito com eles em casa e tal, e conversamos muito, passou todo aquele pânico, aquela coisa, e eu tive uma surpresa imensa. Eu descobri que eles simplesmente tinham bloqueado a visão deles. Porque quando eu perguntei a eles como é que foi mesmo aquela experiência, eles disseram: nós nunca vimos nada. Nós nunca presenciamos nada, nós não lembramos de nada. Este é um caso comum. Uma pessoa vê a nave e acredita que as outras que estão com ela também. Mas, de repente, elas apagam a lembrança da experiência extraordinária. Dizem que não se recordam e não admitem terem visto coisa alguma. Este bloqueio psicológico é frequente
em relação ao fenômeno UFO. Nos contactos de segundo grau, o encontro deixa marcas físicas, seja no próprio observador ou no ambiente em que o fato se deu. Nos de terceiro grau, o UFO aterriza e há uma interação entre a pessoa e seus tripulantes. Nos de quarto grau, a pessoa é levada para o interior da nave. É o que a ufologia chama de abdução. E por fim, os contactos de quinto grau, que são telepáticos. Certos casos envolvem mais de um tipo de contato, como o de Paulo Caetano, dos arquivos de Irene Granke. O local foi Itaperuna, no Rio de Janeiro. Era por volta das 8h30 da noite do dia 22 de setembro de 1971, quando Paulo Caetano começou a viver sua incrível experiência. Foi em minha casa, no quintal de minha casa, foi quando eu vi a luz abaixar. Então eu se aproximei do objeto parado e a porta se abriu, os pés para subir, um barulho. Eu aproximei deles e entrei. Cheguei a entrar dentro da nave, por dentro tudo branco, e foi a primeira vez que eu ouvi som. E aquilo parecia para mim que era castelhano, ou algum gravador, alguma coisa, ou aquilo estava na minha mente, que era para mim não temer, que eles estavam apenas pesquisando, que eles teriam mais encontros comigo. O tipo visto pelo senhor, que altura tinha exatamente? O tipo que eu vi era só um tipo, vamos dizer assim, de anãozinho, mais ou menos 80 centímetros. É uns homens, se eu, no meu estado, gosto de estar conversando com a senhora, e eles deixarem eu ficar à vontade, eu pego uns 4 homens daquele, com o meu corpo que eu tenho, eu pego uns 4 homens daquele com a maior facilidade. A cabeça era proporcional ao corpo? Não, senhora, eles tinham tanto faz a cabeça deles, era uma cabeça assim bem feita, tamanho pequeno, não era aqueles cabeção grande, nem nada não. E os olhos? Não vi os olhos, não vi nada, só dava aquilo para ver muito mal. Eu vi que eles tinham separação, espécie de um capacete romano, usando na cabeça, e queixo eu afirmo que eles têm porque eu vi. Isso. Lábios deu para ver, boca? Lábios, boca. Braços e mãos dava para ver? Não dava, não vi mão deles, não vi braço, eu vi tudo coberto. Tudo coberto. Do jeito que vinha, a roupa deles azul, um azulzinho claro, cor de céu. E dentro do disco, o que mais viu? Eu vi, inclusive, desenhos, espécie assim, de um mapa de Itaperuna, que eu nunca tinha visto um mapa de Itaperuna, do norte do estado do Rio, eu vi um desenho aquele. Tinha mesa? Só tinha mesa quando eu deitei, veio um aparelho por cima. Você deitou? Deitei e as pernas ficou balangando. Eu fiquei só deitado e as pernas ficavam balangando. Então eles me tiraram, veio um aparelho por cima, igual uma máquina de, digamos assim, de radiografia. Então eu fiquei deitado, vi aquela máquina por cima, espécie de uma borrachinha, jogava um líquido por cima do meu braço, que eu sentia aquele líquido quente. Então eles chegaram, se aproximaram, cortaram o meu braço, recolheram sangue, eu vi recolher sangue, espécie de um tubo, eles espanhando aquilo, recolhendo, levando. E eu senti depois, aquela queimadura no braço. E a raiura, aquele corte, a queimadura, isso tudo eu senti. Eu ficava com coisa que, se eu estivesse deitado em uma cama, estivesse um médico perto de mim, me examinando, fazendo tudo comigo, eu sabia que eles estavam fazendo aquilo e não tinha reação nenhuma contra eles. Que eu sabia que eles não estavam me fazendo nada de mal. Agora, eu já tive muitas pessoas que já viram junto comigo, inclusive aqui Itaperuna passou, a população em peso viu, o senhor Meirelles, dono do hotel, viu, muita gente viu. As palavras de Paulo Caetano foram confirmadas por muita gente em Itaperuna. Uma delas é Dona Olga, esposa do senhor Meirelles, o dono do hotel onde fiquei hospedada quando lá estive para pessoalmente pesquisar o caso, tendo na oportunidade gravado com Dona Olga o seguinte depoimento.
Engraçado, foi na hora da novela. Foi às 8h30 da noite, às 8h30. 8h30. Eu larguei até a novela para ver. Dona Olga, por favor, descreva o feitio da nave. Feitio de um botijão de gás, mas todo iluminado, igual um arco-íris, a cor. Aquele andando, mas aquele silencioso, no mesmo lugar que eu vi da primeira vez. Depois pegou sair fogo, vai sair assim aqueles raios luminosos. De que cor? Verde, amarelo, vermelho, de todas as cores assim. E aí essa moça, a Elza, que viu, nós estávamos começando a tirar o jantar, correu lá na cozinha para me chamar, nós viemos todos correndo e todos viram. Não foi só eu e ela não, todos viram. Compreendo, aqui do hotel todos. Todos, até esse velho da gerência, Sussulívio, viu também, veio correndo e todo mundo. E a senhora, seu marido viram, seu neto Fernando? Viu, Sebastião, meu filho, viu. Todos e todos viram, esse pessoal daqui de baixo, todos viram. Sim. Uma preta aí, a Dona Luísa, viu. E aquele chamou atenção, gritava todo mundo, aquele vinha todo correndo. No salão, o pessoal daí da sala, todos correram para ver. Os hóspedes, não é? Os hóspedes. E os comentários, quais foram? Hein? Os comentários. O comentário todo mundo dizia que parecia uma coisa de outro mundo que eles diziam. E a gente não sabe se é disco, não sabe se é nada, né? Sabe que é uma coisa diferente. Sim. Só apareceu aquele dia, não apareceu mais. A cidade de Peso de Itapiruna viu esse objeto. Então houve um corre-corre na rua onde mora o doutor Munique, inclusive a filha dele viu. Sim. Que inclusive chocar gente com gente e cair no chão. Uns querendo correr para ver e outros correndo para não ver que o objeto estava aproximando, que passou rasante perto do rio, que todo mundo viu. Agora tem um local aqui que eu vou sempre, onde eu vejo, uma distância calculadamente de uns 10 quilômetros de distância, dá para se ver, a luz vem, ela vem, andando, e a gente acompanhando ela com binóculo. Sem binóculo, quem tem binóculo vai com binóculo, quem não tem, vai olhando de olho nu. Ela vai andando até um certo ponto. Chega aqui a certo ponto, apaga, some e não aparece mais. É de domínio público, pelo menos em Itaperuna, que Paulo Caetano já teve várias experiências de encontros imediatos. Gostaria que nos contasse como é que você pressente o momento de fazer contato. Por exemplo, eu estou aqui igual estou com a senhora. Então eu, de repente, daquela, não sei, o troço, eu vou embora normalmente, saio daqui, pego meu carro, vou e tenho encontro. Pego, às vezes com destino de ir para minha casa e não vou para minha casa, vou para a estrada. Quando é daí a horas eu chego com a notícia que viu disso. Mas eu tenho pressentimento comigo que quando eles querem encontrar comigo, eu saio sozinho, sem ninguém, vou, vejo. O que o senhor sente quando tem esses encontros? Eu estando com eles e eu não tenho pensamento assim, digamos, eu não penso em nada, eu só fico com aquele pensamento, isso é coisa boa, só, mas não digo assim, digamos que eu estou pensando em ficar rico, numa coisa em outra, só fico com a ideia leve, a ideia descansada, isso eu sinto. Este é um trecho do concerto número 2 em Lá maior de Liszt, com a pianista Lully Oswald, acompanhada pela Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, em recente apresentação na Sala Cecília Meirelles. Lully
é membro catedrático da Academia Internacional de Música e seu caso está minuciosamente documentado nos arquivos de Irene Granke. Na noite de 15 de outubro de 1979, ela passava de carro pela praia de Jaconé, com destino a Saquarema, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Dona Lully viajava em companhia de um amigo de seus filhos que dirigia o automóvel. É ele quem começa o depoimento dos dois. Nós estamos indo para Saquarema, sabe? E aquela estrada, ela é uma estrada assim, muito escura, sabe? Não tem luminosidade naquela área ali. Então, a Lully observou antes de mim umas luzes no oceano, sabe? Mas continuamos, né? Então, essa luz, eu vi assim, eu vi o mar lindo, as ondas vinham direitinho, eu vi aquela luz. Foi aí que eu olhei para trás. Quando nós andávamos, eu senti que a coisa vinha assim por cima. E nós vimos, nós já estávamos, teve um momento que você apagou a luz do carro, e nós andamos sem luz e aquilo tudo era claro. Pois é, até ali eu não acreditava em termos assim de disco voador. Eu sabia, tinha plena consciência do que tinha visto no mar, que tinha visto luzes e tal, pensava que era barco. Ela me alertou para ver o disco assim, olha lá no morro mais alto, uma luminosidade muito forte. E realmente era uma luz muito forte, sabe, em cima do morro, que ela dava um clarão assim pro céu, assim, sabe? Ela fazia como se fosse uma áurea luminosa em volta daquele objeto e tinha formas assim de pilastros, assim, sabe? Ele era uma visão assim achatada. E tinha umas grades assim, e na hora comentamos, ele virou para mim e disse assim, isso deve ser onde os discos entram, fica guardado assim, feito prato. Aí quando eu tomei consciência do fato que era realmente um disco voador, assim, que era uma coisa que não era o que eu estava pensando, que eu olhei para o lado, eu vi esse objeto que era exatamente como o outro, lá de baixo, aquela mesma cor de luz, intensidade, só que bem próximo a gente, assim, uma distância de uns 300 metros, assim, acima da arrebentação, todo apagado, só com as luzes embaixo mais apagadas, sabe? Então ele tinha uma forma, assim, de um objeto, de um disco, sabe? Uma coisa enorme, mas enorme do tamanho da minha praça. Eu vi porque eu estava, mas não era longe, não, era bem perto. Vamos dizer, eu moro na Praça Conselheiro do lado das casas, e do lado de lá da rua é onde nós passamos. Tanto que eu disse para ele, vamos parar o carro, abrir a porta e ficar encolhidinhos, quietos. Ainda pensei assim, se qualquer coisa a gente se atira, deita embaixo do carro, mas é pior. E era um morro, a gente via aquele morro, uma caixa de fósforo imensa, feitinho de caixa de fósforo. A coisa aconteceu no momento em que a gente estava entrando num campo magnético daquela nave enorme, porque o automóvel ele puxava pro lado, sabe? É uma força estúpida pro lado. Ali eu me apavorei, pá, não sei o quê, e o automóvel, a roda arrastando, uma coisa estúpida, e eu acelerando, e passei por aquela coisa, sabe? Passei, mas em pânico. Isso a gente já estava entre os dois morros, numa força onde, vamos supor que aquele campo magnético tivesse mais assim, mais agudo, mais forte, ali houvesse assim realmente a força mais forte do campo. Então eu acelerei o automóvel, foi quando eu tive o visual dos dois discos que saíram de trás do morro na direção de Ponta Negra, e eles apareciam em forma assim, um do lado do outro, mas numa velocidade assim rápida, sabe? Em direção a gente. De repente aquela vibração, o carro dava aquela tremedeira, e aí o que aconteceu? O toca-fita disparou, sabe? E a porta batia, sabe? A porta. Eu digo, pronto, saiu o negócio. Tem um disco imenso. Imenso, era o tamanho de uma casa imensa. Uma casa no céu. Eu só tive medo quando nós fomos cercados. Ali foi muito violento de verdade. Porque nós tínhamos os dois discos do mar. Tinha aquele redondo que estava na costa da praia, já são 3. 2 que vieram em cima do carro, mas em direção a ele. Aí que o raio veio e nos pegou daqui. Depois eu nem sei o que aconteceu. E ele também não se lembra de modo que passamos nessa história. Eu não me lembro mais de nada até chegar no asfalto. Agora, quando eu cheguei no asfalto, eu não cheguei devagar. Achei o que cheguei dos dois. Na velocidade como se eu estivesse normalmente a 90. Não, de repente soltou o carro. Foi isso. Sabe? Como se o carro fosse soltado assim. Soltado de repente, nós temos feito um foguete. Estava na estrada de asfalto e você deu outra. Nossa, não ia ter asfalto. Agora, depois é que meu filho, um dos meninos, me chamou a atenção. Mãe, como você sai de Saquarema às 10h30, 11 horas e chega em casa às 3h30 da manhã? Como é que foi? Vocês devem ver o que houve, porque alguma coisa aconteceu. Uma viagem que no máximo a pessoa leva 1h30, vocês levaram 4 horas de viagem? Aí que nos despertou a ideia, uai, o que aconteceu?
No dia 9 de janeiro de 1980, isto é, 2 meses e meio após ter vivido sua experiência, Lully Oswald submeteu-se a uma sessão de hipnose sob a orientação do especialista Dr. Silvio Lago, em seu consultório médico em Niterói. Desta regressão hipnótica, foi possível obter os seguintes fatos. Lully e o rapaz foram sugados por um feixe de luz lançado por uma das naves que estavam sobrevoando o mar. E de repente se encontraram no interior de uma sala, que segundo Lully, era do tipo sala de operação. A esta altura ambos já se encontravam fora do automóvel. Foi quando surgiram os tripulantes da nave e, sob intensa emoção, Lully os descreve com riqueza de detalhes. Eram de altura de uma criança de 13 anos aproximadamente. Pele cinza, de aspecto repelente, pés de pato, braços finos, usavam máscaras, talvez máscaras de oxigênio, tinham o nariz longo, afilado e as orelhas semelhantes às de um rato. Telepaticamente, um deles explicou a Lully serem provenientes de um mundo existente no interior da Terra, que se comunicava com a superfície através de um túnel debaixo do mar da Patagônia. Constatou-se também, nesta sessão de hipnose, que, como na maioria dos casos de abdução, Lully e o jovem não fazem exceção. Ambos foram submetidos a uma série de exames clínicos que, segundo os tais seres, tinham uma única finalidade: pesquisas científicas. Então foi uma coisa muito séria e eu penso muito nisso, viu? Vira e mexe, eu estou pensando na seriedade do assunto. Não é um assunto para se brincar, é uma coisa para pesquisar com muito equilíbrio. Mas um equilíbrio total, não é dizer eu vi uma luzinha, eu vi isso, não sei o quê. Não, é muito, muito, muito sério.